Olá, amados, a paz seja convosco. Aqui quem vos fala é o pastor Alnei Alencar, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Jaicós, Piauí, e também de Alagoinha do Piauí. Amados, hoje eu venho com uma palavra da parte de Deus para você. Eu já gostaria que você pegasse a sua Bíblia, se tiver com ela em mãos, né? Se não tiver, acompanha o que eu vou falar aqui através do Espírito Santo, e depois você confirma em casa através da sua Bíblia. Nós hoje vamos falar de Apocalipse 18. Apocalipse 18. Então, amados, mas antes da gente entrar aqui no mérito da palavra, eu gostaria que você fosse no nosso canal, se inscrevesse no nosso canal, né? Lá tem conteúdos maravilhosos que vão servir para você evangelizar, para você enviar para alguém que está carecendo de Deus, né? Uma pessoa que precisa muito de Deus, você pode enviar os vídeos para ela. Então, visite nosso canal, se inscreva nele, né? Quando você se inscreve no nosso canal, é como uma oferta para Deus. Você estará nos ajudando a levar o evangelho a toda criatura. Amém? Quando eu falo nós, amados, é porque o canal não é só meu. O canal é do Espírito Santo, é do Senhor Jesus. E eu aqui estou como administrador. Então eu falo nós. Amém? Pega essa visão para você. Então, vamos lá para Apocalipse 18. A Bíblia fala em Apocalipse 18, versículo 1, assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda odiável. Porque todas as nações beberam o vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ouvi outra voz do céu e dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Portanto, no 5 aqui, portanto, já seus pecados acumulam até o céu, e Deus lembrou da iniquidade delas. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu a beber, dai a ela em dobro. Quanto a ela se glorificou, e em delícias esteve, dá-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, um dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, e a fome será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Amém? Amados, esse capítulo de Apocalipse, nós já estamos vivendo ele. Aqui, quando fala
no anjo, esse anjo é o Senhor Jesus. Esse anjo poderoso que iluminou a terra é o Senhor Jesus. Mas já clamou fortemente a voz dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Essa Babilônia é uma espécie de camuflagem religiosa, mano. Nós hoje estamos vivendo, né, um evangelho distorcido, uma camuflagem religiosa, tipo um ecumenismo, né, onde todas as religiões se juntam, né? Hoje a gente pode colocar as barbas de molho, amado, nesses movimentos gospel que estão tendo, cada um com uma cultura religiosa diferente, né? Doutrinas estranhas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o diabo hoje, amado, o diabo hoje não vai mais enganar ninguém com carnaval, nem mostrando as coisas dele. O diabo, ele é estratégico. A Bíblia fala que ele enganaria muitos, até os eleitos. E se a pessoa não tiver bem com Deus, se ela não tiver o discernimento de espírito, acaba se envolvendo. Porque há coisas, há certas manifestações, né, que a gente vê por aí, a gente não vai citar nome em respeito, aí não tem nada a ver com a religião dos outros, mas há certas manifestações que parecem ser de Deus, mas não é. Para quem é leigo, parece ser de Deus, mas para quem tem um discernimento de espírito, sabe que não é Deus, sabe que não é o Espírito Santo. E é por isso, amado, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Aqui ele fala que no versículo 2, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Então, Deus falou aqui que se tornou, porque antes não era, mano. E aqui a palavra de Deus diz aqui, no 3º, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra enriqueceram com a abundância da sua delícia. Vocês estão entendendo? Hoje, o evangelho, né, entre aspas, o evangelho se tornou um gancho de mercadores, ou seja, um comércio. É tantos mil para cantar ali, é tantos mil para pregar acolá, e acaba, amado, que o evangelho virou um comércio, né? E muitas pessoas bebendo desse vinho, o vinho da fornicação, o vinho da fornicação, e isso se tornou uma coisa normal no meio evangélico. E muitas das vezes, né, quando o Senhor Jesus, isso não é coisa de agora, quando o Senhor Jesus, amado, ele estava ainda na terra, no seu ministério, que ele ia para algum lugar, a
acompanhava com ele, sempre acompanhava com ele uma multidão. A multidão de quê? De religiosos. Né? Quando Zaqueu quis ver Jesus, ele não pôde ver porque tinha uma multidão. E ele era de baixa estatura. E Zaqueu subiu numa árvore e Jesus, quando passou, viu quem? Viu Zaqueu. E Jesus falou, hoje convém estar na tua casa. E Jesus foi para a casa de Zaqueu. Mas Jesus não foi na casa de nenhum da multidão. A mesma coisa, a mulher hemorrágica, 12 anos. E a Bíblia fala que a multidão já tocava Jesus. A multidão já tocava Jesus. Mas quando a mulher atravessou a multidão e tocou em Jesus, a Bíblia diz que saiu o poder de Jesus. E por que não saiu o poder quando a multidão tocava em Jesus? Que a multidão é religiosa. A multidão, ela não tem uma fé própria. Ela vai para onde todos vão. E assim, amado, está sendo o evangelho hoje. Se diz assim, hoje vai ter um show gospel de não sei quem. Olha, corre aquela multidão. Às vezes é o dia de culto na igreja dela e ela deixa de ir para o culto da igreja dela para correr atrás da multidão. Porque a multidão vai estar lá pulando, dançando no meio da fumaça. Ela foi atrás da multidão. E a Bíblia diz que nós vamos chegar lá. E a verdade é, amados, que a vida dessas pessoas não muda. Não vai nem para frente nem para trás. Elas não conseguem ter um encontro com Deus. Elas correm para um lado. Elas ouvem que vai ter alguém, né, um ministrador que vem não sei da onde, que adivinha CPF, que faz grandes revelações. Ela corre para lá. E nessa correria de andar correndo junto com a multidão, a vida dela não anda nem para frente e nem para trás. E aqui, amado, no quarto ele diz, ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Olha só como o Senhor Jesus chama o povo dele, povo meu. Você é povo de Deus, você é um escolhido dele. Deus já te conhecia desde o ventre da mãe e já te chamava pelo teu nome. E por que corres atrás da multidão? Por que corre atrás da Babilônia? Ele diz aqui, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra as suas pragas. Sabe, amado? Ele diz, saia, se separe, seja vigilante, não se misture. Veja que os movimentos estranhos nas igrejas, e as igrejas hoje que pregam o verdadeiro evangelho, as igrejas que têm as palavras, que trabalham com a palavra de Deus, elas estão esvaziando. Estão esvaziando. Antigamente, na minha época de jovem, era uma loucura. Um perguntava para o outro, e aí, tu já foi batizado do Espírito Santo? Ainda não. Aí você já aí saía naquela correria para ir buscar o Espírito Santo e jejuava e orava e buscava e pedia a Deus. Porque o principal objetivo dele ali na igreja era ser cheio do Espírito Santo. Hoje, para muitos crentes, tanto faz como tanto fez. Ele não busca o Espírito Santo, ele busca as coisas.
Mas a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, o reino e a justiça, lhe serão acrescentados. Sabe, amado? Aqui no 5º ele diz: porque já os seus pecados acumularam até o céu. E Deus lembrou das iniquidades dela. Dela que ele fala é da Babilônia, da multidão. Você está compreendendo? Da multidão, da correria, daqueles religiosos. Ele diz: tomai-lhe, no 6º, a dar como ela vos tem dado, e retribuir em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai a ela em dobro. Aí aqui o Senhor diz no 7 aqui: quanto a ela, glorificou em delícia, esteve, dá-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentado como rainha e não como viúva, não verei o pranto. Sabe, amado, são as pessoas, a Babilônia, ela se glorificava como rainha. Ou seja, ela se glorifica como rainha, como centro de tudo. Muitas das vezes a gente assiste e vê que pessoas que era para estar servindo a Deus estão servindo a si próprio, estão buscando fama para si. Para contratar uma pessoa dessa, eles pedem 1000 exigências. Graças a Deus, lá na nossa igreja, a gente não contrata ninguém. Se quiser ir cantar lá de graça, a gente ainda vai pesquisar como é que é a vida, se congrega, se tem uma vida com Deus. Mas ninguém, lá na nossa igreja, ninguém vai contratar cantor famoso para encher a igreja, não, amado. Porque quem converte a pessoa é o Espírito Santo. E o Espírito Santo já está lá. E Jesus não busca pela multidão. Está compreendendo? Então, se eu botar um cantor lá na nossa igreja, vai encher. Porque as pessoas vão por causa daquele cantor. Mas que proveito vai ter? Cantor vai embora. Cantor vai embora. Aí nós vamos pegar a oferta do povo, o suor dos irmãos, para pagar alguém para levar uma mensagem de Deus. Não fazemos isso, amado. Nós temos respeito pela fé do povo. As ofertas, os dízimos, é para levar o evangelho a toda criatura. É para manutenção da igreja. Nem salário, amado, eu tenho na igreja. Como é que eu vou pagar outro? Vou pegar o dinheiro das ofertas da igreja, pagar outro para ir cantar ou... Não. Eu aproveito os irmãos que estão na fé e dou oportunidade para eles levar uma palavra de Deus. Então, amado, aqui a palavra de Deus fala que a Babilônia, ela já estava se glorificando. O seu trono de rainha. E já não se encontrava mais como viúva.
que é a viúva? A viúva simboliza uma mulher dependente. E naquela época, na cultura daquela época, a viúva não podia trabalhar. E quando o seu marido, o chefe da casa, morria, ela ficava sem renda nenhuma, não tinha aposento, não tinha INSS, não tinha previdência. Então ela ficava o quê? Dependente de Deus. E quando, amado, o dia que você não se sentir dependente de Deus, busque, amado, coloca teu joelho no chão e começa a fazer uma reflexão da tua vida, porque tu caiu e não sabe. Quando você não se sentir mais como viúva, como dependente de Deus, é porque você já caiu na fé, amado. Tem algo errado com a tua vida, com a tua comunhão com Deus, porque eu sou eternamente dependente dele. Eu não vivo mais sem o Espírito Santo. Eu não vivo mais sem Jesus. A minha vida não faz mais sentido nenhum sem o Espírito de Deus. E aqui no 8 ele diz, olha, portanto, num dia virão suas pragas, a morte, e o pranto e a fome será queimada. E a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus para julgar. Amado, isso está na página 18 de Apocalipse. Sabe qual é a última página de Apocalipse? O último livro de Apocalipse é o 22. Olha como nós já estamos perto. E tudo isso que está acontecendo aqui em Apocalipse 18, nós já estamos vivendo, amado. Há crentes, pessoas que frequentam a igreja, que são crentes, passando fome, necessidade, a vida não anda mais. É como o meu pastor hoje, ele estava pregando hoje, eu fui ao culto hoje com o meu pastor, né? Porque nós também vamos buscar, eu vou para a igreja para buscar também. Mesmo como pastor, vou para a igreja como um membro para buscar. Para ouvir a palavra de outro líder. Para ouvir Deus também falando comigo. E ali, o pastor pregando, né? Ele perguntou, olha, o Senhor Jesus, ele mora onde? Aí todo mundo, ele mora dentro do nosso coração. Aí ele fez uma comparação, se uma pessoa mora dentro da tua casa, ela vê tudo o que você faz, é ou não é? A mesma coisa é o Senhor Jesus. Se ele estiver dentro do teu coração hoje, o que é que ele vai ver? Responde isso aí para você. Se o Senhor Jesus for morar hoje dentro do teu coração, ou estiver morando, o que ele está vendo? Então, amado, arrependei-vos. Buscai o Senhor enquanto ainda se pode achar. Olha, volta para Jesus, sai desse meio religioso, sai desse mundo, já está dizendo, mundo gospel. Entrega a tua vida para Jesus. Seja fiel lá onde Deus te colocou. Onde foi que Deus te colocou? Porque, olha, amado, quando eu estava sofrendo,
querendo morrer e tudo, eu fui para uma igreja, que é a que eu estou até hoje. E lá Jesus me curou, me limpou. E por gratidão, hoje eu estou como pastor. E eu sou grato até hoje. Então, se Deus me colocou lá no dia da minha angústia, eu tenho que estar lá agora, no dia que Deus me abençoou. É ou não é? Então, amado, pega essa visão para você. Olha, entrega a tua vida para Jesus. Tenha uma comunhão com Ele. Para de andar correndo atrás de igreja em igreja, de movimento em movimento. Não, amado. Sai do meio da multidão. Sai do meio da Babilônia. Peça a Deus discernimento de espírito. Amém? E Deus será contigo. Porque os planos de Deus são melhores do que o meu e que os teus. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus fazer o sobrenatural na tua vida. Deixa Ele fazer do jeito dele. Porque até hoje tu fez do teu jeito e deu errado. Mano. Quanto tempo você vem pelejando, fazendo do teu jeito e só dá errado? Então dê uma oportunidade para Deus trabalhar na tua vida. Amém? E Deus fará coisas grandes. Porque o maior interesse de Deus é fazer algo grande na tua vida, para o nome dele ser glorificado através da tua vida. Toda a honra e toda a glória para ele. Amém? Então, pega essa visão para você, que Deus te abençoe. Fique com Deus. Amém? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se tu uma bênção.